Bueno chicos, eu sou Jéssica do canal Espanhol na Sua Viagem e eu ensino o espanhol que você realmente vai usar na tua próxima viagem. E no vídeo de hoje eu vou trazer um tema que é muito importante para você que realmente quer falar espanhol. Quer falar de verdade, quer se comunicar como nativo, quer viajar tranquilo. Esse tema, a maioria das pessoas, esse ponto principal aqui, esquece, ignora, pula as etapas e resultado, não consegue aprender. Então fica até o final desse vídeo para isso não acontecer com você. E bora lá pro vídeo. E do que eu tô falando? O que é tão importante para você conseguir falar espanhol? Gente, é um ponto chave aqui para os teus estudos, para o andamento da tua fluência em espanhol, que é planejamento e organização dos estudos. Ah, mas isso eu não sei o que, não tenho tempo, como é que eu vou ficar organizando? Precisa, é extremamente fundamental, porque pensa comigo, o que acontece no espanhol é a mesma coisa que acontece numa dieta. Porque você tá lá, você vai, segunda-feira eu vou fazer dieta. Tô decidido, vou emagrecer, vou fazer dieta, vou comer saudável, vou pra academia. Aí tá, você levantou atrasada na segunda-feira, abriu a geladeira, não tinha nada, não tinha fruta, não tinha verdura, não tinha nada pra você comer. A única coisa que você achou foi um pacote de bolacha recheada. Aí você já tava atrasado, não ia dar pra ir no mercado, não ia dar pra parar em algum lugar pra comer. Tá, vou comer a bolacha recheada mesmo, na hora do almoço eu começo a dieta. Ok, chegou a hora do almoço. Você foi no buffet lá no restaurante self-service porque você não tinha preparado a tua comida, você não levou a tua marmitinha saudável. Aí você foi comer no restaurante, né? Chegou lá, putz, já comi bolacha recheada de manhã mesmo, né? Não deu tempo de passar no mercado. Ah, vou comer batata frita, né? Pronto, foi a hora do almoço também. Aí chegou, deu maior zica no teu trabalho, você não conseguiu sair no horário. Ficou lá até mais tarde, cansado que tava. Ah, eu não vou passar no mercado, pegar aquela filona no mercado esse horário para ainda ter que ir para casa para preparar uma janta. Não, vou pedir uma pizza. Pronto, foi-se o dia da dieta. Você começou tão determinado, vou fazer, chegou no final, não fez, não conseguiu. Por quê? Porque não tinha planejamento. Se você já tivesse, não, eu vou fazer dieta, vou no mercado, vou preparar, vou deixar as frutinhas cortadinhas ali no potinho, vou deixar a porçãozinha de verdura, vou fazer a minha comida para levar, um outro dia muito mais fácil. Você acordou atrasado, a fruta tá ali cortadinha, você só pega, põe dentro da bolsa ou come ali rapidinho, põe dentro da bolsa, leva e come no trabalho, tá tudo pronto, tá tudo organizado. Você cria um ambiente propício para você conseguir o resultado que você quer. E é exatamente assim no espanhol, exatamente a mesma coisa. Se você não cria um ambiente de aprendizado, um ambiente que você consiga realmente estudar, se dispor e estar imerso nesse ambiente, não funciona. Você desiste no meio do caminho, porque tem várias outras coisas que atrapalham. Então, quero estudar espanhol. Vou estudar hoje, depois que eu chegar do trabalho, mas você não tem nada preparado, você não tem uma rotina de estudo, você não tem um plano a ser seguido. A probabilidade de dar certo é muito baixa. E é aí que a grande maioria dos alunos desistem, desanimam por completo, porque dá aquela sensação de que não rende. Faço, tô tendo que me esforçar um monte e não rende, o estudo não rende. Então fica de olho, porque o que pode estar acontecendo com você, você deve ter pulado etapas. Antes de realmente começar a estudar, você precisa de um planejamento. É a mesma coisa da dieta. Você precisa organizar e planejar para ter sucesso. E quando eu estava estudando espanhol, era exatamente assim. Rotina de estudo zero, planejamento nenhum, organização não existia. Era dessa forma que funcionava. Porque eu estudava 2 vezes na semana, tinha aula 2 vezes por semana, segunda e quarta. E eu passei 3 anos nesse ritmo. Então eu trabalhava, estudava e à noite eu ia para aula. E foram 3 anos que eu me dediquei. A hora que chegou no momento de fazer o intercâmbio, que eu me mudei para a Espanha, eu não conseguia falar. Eu cheguei lá, não conseguia me comunicar, não tinha essa interação com as pessoas. Demorei uns meses ainda para conseguir realmente falar quando eu cheguei lá. Foram 3 anos que eu
em 3 anos de estudo eu tinha que ter essa fluência. É muito tempo e não funcionava. Porque eu não tinha esse planejamento e essa organização. Não dava certo. A única coisa que eu fazia, eu estudava ali quando tinha prova. Tem prova, eu preciso estudar, desesperada ali no meio do trabalho, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E estudava para a prova para tirar a nota e chegou no final que realmente importava, que era falar, eu não consegui. Então pode ser que isso esteja acontecendo aí com você também, você tá mais preocupada ali em cumprir tabela, tá só de corpo presente na aula, não faz os exercícios por fazer, ou vai para aula porque tem que ir ali 2 vezes na semana, ou às vezes tem gente que faz só sábado. E esse não é a forma mais eficiente de você alcançar a fluência, de você realmente ter uma comunicação eficiente em espanhol. Então, o que acontece? Depois que eu fui para a Espanha, eu comecei a ter que desenvolver um planejamento de estudo, porque eu já estava lá. Tinha que ser para ontem, eu precisava de algo muito eficiente, muito rápido para eu conseguir aproveitar a temporada que eu ia passar lá. Então eu comecei a desenvolver esse planejamento de como encaixar na minha rotina, porque lá eu também trabalhava e estudava e ainda tinha que me desdobrar para conseguir recuperar os 3 anos que foi quase que perdido, né? Foi muito tempo desperdiçado. Então eu comecei a desenvolver uma forma de planejar, de encaixar esses estudos numa rotina muito corrida que eu tinha e ser realmente eficiente. Hoje esse é o planejamento que eu ensino para os meus alunos e é algo que eles, olha, tem um avanço imenso dentro dos estudos. O Rafael, por exemplo, no começo do curso, que tem 2 meses que a gente está fazendo o curso, ele me mandava um olá, como está? Não tinha um áudio desenvolvido, ele nunca estudou espanhol na vida. Então não conseguia conversar, então estava começando do zero. E agora, depois de 2 meses, eu recebi o áudio semana passada dele de mais de 5 minutos. Então isso é muito legal, realmente de conversa, falando comigo ali. Isso é um desenvolvimento enorme em pouco tempo, se você consegue planejar e organizar os seus estudos. Então fica até o final desse vídeo aqui que eu vou te dar algumas dicas de como começar esse planejamento para o teu estudo realmente render e você não ter mais aquela sensação de que você está desprendendo tanta energia, se esforçando tanto e não está tendo o retorno, você não está aprendendo o suficiente. Então fica até o final que você vai ver as dicas bem bacanas para você começar a aplicar hoje mesmo aí nos teus estudos. Mas aí sempre tem gente que começa, né? Mas eu não consigo, é muito corrido, porque é casa, filho, lá, casa, trabalho, estudo, e 1000 coisas para fazer, eu não consigo estudar, não consigo fazer isso. Não dá para fazer dessa forma. Dá sim. Se você tem essa vida corrida, se você está precisando achar um tempo aí para estudar, para realmente falar espanhol, você precisa parar tudo, planejar e organizar. É o primeiro passo para você realmente ter um estudo eficiente. Então nada disso de dar desculpa que para mim não funciona, porque é exatamente por isso que você tem que fazer agora mesmo. Organiza e retoma os teus estudos, tá? Então pega as dicas, segue esse passo a passo que eu vou passar nesse vídeo, dá um pause nos teus estudos, organiza a casa e retoma. Então vamos lá, por que eu tô falando tudo isso de planejamento e organização para vocês? Principalmente por 2 motivos. 2 coisas que você tem que ter muito claro na hora de você planejar os teus estudos. Uma é, a nossa atenção, a gente consegue se concentrar por 100% numa atividade que você está fazendo por mais ou menos 40 minutos. Depois de 40 minutos, a gente já começa a dispersar, começa a prestar atenção em outras coisas e não rende 100% do que você pode em cima do teu estudo de espanhol. Então, esse é um ponto chave. 40 minutos é o tempo limite para a gente ter 100% de atenção. Aí, o que acontece? Dentro desses 40 minutos, se a gente for pensar que a gente pode estudar, você vai para uma aula, você vai ficar 2 horas na aula e você não tem constância nesses estudos. Esse a gente entra no ponto 2. Você consegue se concentrar 40 minutos seguidos, beleza?
Aí você tem um tijolinho por dia de conhecimento. Eu sempre repito isso para os meus alunos. Você tem um tijolinho, você tem um limite de aprendizado, de processamento, você consegue processar aquela determinada quantidade. Então, se você exagera, por exemplo, você vai estudar um dia inteiro, você tem um bloco de informações que você vai assimilar. Então, a gente vai chamar isso de tijolo, tá? Teu tijolinho de conhecimento do dia. E se para você realmente aproveitar, cada dia você vai ter um tijolinho. Você tem que usar todos os tijolinhos para você construir o teu muro mais rápido. Então, você tem um tijolinho de aprendizado da segunda, terça até o domingo. Você tem 7 tijolinhos por semana. Se você só estuda terça e quinta, quarta, segunda e quarta ou só sábado, você está desperdiçando os outros, porque não é acumulativo. Se você não estudou na segunda, você não vai ter esse tijolinho do conhecimento na sexta. Ele não é acumulativo, você pode usar aquilo em um dia. Então é isso que você tem que pensar, tem que ter isso muito claro na tua cabeça, que é preciso estudar todos os dias, ter essa rotina e essa constância, por causa da tua capacidade de assimilação de conteúdo. Então, esse é um ponto-chave crucial no teu planejamento de estudo. Tem que estudar todo dia, tem que ter constância. É claro, um dia ou outro acontece de não dar para estudar, tá viajando, dei não sei o que, aconteceu, deu tudo errado no dia, eu não consegui. Beleza, é uma exceção, mas não pode ser a regra. Então eu só estudo 2 vezes na semana, os outros dias não. Então isso é uma regra. Agora, eu planejo para estudar todos os dias. Aconteceu alguma coisa, por um acaso não deu para estudar, aí é exceção. Aí beleza, tá tudo bem, tá tudo certo. Não é sempre que vai funcionar o 100%, né? Então tem esses pontos fora da curva. Mas o que eu quero que vocês tenham claro que para esse planejamento você tem que organizar os teus estudos diariamente em blocos durante o dia. Então não é sentar e estudar 5 horas. Não, porque você tem a tua capacidade de assimilação, de aprendizado, de total foco naquilo que você está fazendo de mais ou menos 40 minutos. Depois daquilo você já está desperdiçando o teu tempo. Entendeu? Você não está focado 100%. Então vamos dividir ela ao longo do dia. Como é que eu vou fazer isso? Agora entra todo mundo em pânico. Como é que eu vou estudar todo dia? Como é que eu vou estudar várias vezes durante o dia, né? Esse é o ponto que todo mundo se descabela. Não tem como fazer, não dá, e coloca um monte de empecilho no meio do caminho. Tem como sim. Na verdade, a única coisa que falta é você organizar o teu tempo. O tempo que você passa aí desperdiçando em um monte de atividades que não estão te agregando em nada, podemos citar várias coisas, né? O tempo que você perde em trânsito, em rede social e várias coisas. A questão é você focar na tua rotina, descrever como que é a tua rotina, ver aonde você pode encaixar esses blocos de estudo durante o dia, para você não ter que chegar em casa morto de cansado depois de trabalhar, de estudar de todo o teu dia, ainda tem que estudar um monte de coisa. Então, durante o dia, você já vai eliminando e já fica muito mais tranquilo na hora que você chega em casa. E além de tudo, isso se torna um hábito para você. Depois que o começo é difícil, claro que é. Nossa, estudar todo dia, estudar várias vezes durante o dia, no começo é muito complicado, é a mesma coisa, eu tenho que ir pra academia. No começo você vai xingando, não quero ir, você se força a ir, até que isso se transforma em um hábito. Então você se acostuma e aquilo já não é mais sofrido, você só vai, você só faz, porque é aqui você tem organizado. Você não perde tempo pensando, o que eu tenho que fazer agora? O que é mesmo? É 3 da tarde, o que eu tenho que fazer? 7 horas, o que eu tenho que fazer? Você perde esse tempo pensando. Quando você já tem tudo planejado, você já só faz, você não dá aquele tempo do sofrimento, sabe? Aquele tempo de ficar reclamando, de pensar no que eu tenho que fazer. Só faz. Isso se torna um hábito depois de um tempo. Em torno de 21 dias, o negócio já começa a melhorar, tá? Então você já começa a fazer as coisas com mais leveza. Os primeiros dias, principalmente a primeira semana, é a mais sofrida, mas vale a pena insistir em fazer esse planejamento. E aqui eu vou dividir esses 3 passos para você começar a encaixar a rotina dessa forma, sem esquecer de um estudo diário
e de fracionar esses estudos durante o dia para ficar mais leve, para você ter uma melhor assimilação. Então vamos lá. Então você vai planejar os seus estudos de acordo com áreas de aprendizado. A primeira aqui que nós temos é a pronúncia. Vamos falar de pronúncia. Como que você vai treinar a pronúncia? Esse é o primeiro bloco que você tem que desenvolver. O segundo é entendimento. Escuta e entendimento. É você escutar o espanhol e realmente entender o que eles estão falando. Isso é muito importante. É o segundo ponto. E o terceiro é realmente a fala. A fala, porque muita gente confunde a conversa com a pronúncia. É bem diferente, tá? Então, você ter uma boa pronúncia, você consegue fazer uma boa leitura, por exemplo. Mas isso não quer dizer que você já está ágil o suficiente para falar e conversar. Porque ler, você não está preocupado com o que você vai dizer. Você só está lendo, o conteúdo está ali. Você só está praticando pronúncia. Agora, se você quer realmente falar, aí é um outro treino. É um treino específico para fala. Porque você está aí, você está preocupado com a pronúncia e com o que você está falando, e com a conversa ali com a outra pessoa. É diferente, tá? Isso é bem bacana frisar. Então, são esses 3 blocos principais que você vai trabalhar. Aí você vai dividir as suas atividades, de acordo com o método que você estuda, de acordo com como você está fazendo aí. Aí você vê, por exemplo, entendimento e a escuta, talvez você possa treinar indo para o trabalho. Talvez você possa, ali, tem 30 minutos para chegar no trabalho, 30 minutos para voltar. Você já conseguiu dividir, você já praticou 1 hora de estudo. Então é bastante coisa, 1 hora de estudo. Você já praticou uma dessas três competências, podemos dizer assim, dessas 3 partes que você precisa. Agora, treinar uma pronúncia dentro do ônibus, com outras pessoas em volta, já fica mais complicado, né? Então já fica mais difícil. Então, daí você precisa de um espaço, de um pouco mais de privacidade para você testar e treinando essa pronúncia. E a fala a mesma coisa. Então, você consegue organizar durante o seu dia, até o intervalo do almoço, 15 minutos que seja. Você pega do teu almoço e consegue fazer. Então, divide ao longo do dia. Vai um pouquinho, 30 minutos antes de ir para o trabalho. Vou fazer alguma dessas competências, vou treinar a pronúncia. Indo para o trabalho, vou treinar o entendimento. Voltando, eu também vou colocar mais um podcast, vou colocar uma música ali, você já consegue treinando. E à noite você treina a fala. Então, você já conseguiu organizar e dispersar o conteúdo durante o dia. E manter. Agora, o próximo passo é manter, né? Manter a tua rotina e fazer com que isso vire um hábito de estudo. Então, pessoal, o ponto principal aqui desse vídeo é que vocês tenham na cabeça isso. Para você ter fluência, você precisa de constância. Você precisa de constância de estudo. E com esse planejamento é o que vai te dar constância. Então, planejar como é que você vai fazer, descreve as suas atividades. Olha, eu vou para o trabalho às 7 horas da manhã. Eu tenho tantos minutos e eu vou escutar este podcast. Deixa pronto. É a mesma coisa que eu falei lá no começo. Fruta cortadinha no potinho na geladeira. É isso que eu vou tomar de café da manhã. Tá pronto, você só vai e pega. E a mesma coisa com o teu estudo. Então, seja detalhado esse planejamento. Vou escutar o podcast tal episódio tal na hora que eu for para o trabalho. Isso é o teu planejamento para trabalhar essa competência de entendimento. Antes de ir para o trabalho, eu vou treinar a pronúncia fazendo uma atividade de leitura e eu vou ler tal e tal texto. Então, isso também você está programando. Deixa especificado o que você vai fazer para não ter o tempo do desespero. Tempo de você, ai meu Deus, e agora, o que eu faço? Corta esse tempo do desespero aí, que você já fica muito mais fluido esse teu planejamento. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixa aqui embaixo como que você está fazendo esse planejamento de estudo, como que você estuda. Então, conta aqui pra mim que eu tô querendo saber.